Olá, teologandos, Deus abençoe a todos poderosamente em nome de Jesus. Eu sou o pastor Arlen Diniz e estamos aqui para dar continuidade ao vídeo sobre verdades e mentiras sobre o dízimo. Se você não acompanhou o primeiro, tá aqui, procure na lista de vídeos do canal e você vai encontrar verdades e mentiras sobre o dízimo. E esse é o vídeo de número 2, como eu prometi, vamos dar continuidade. Lembrando a você que se você ainda não é inscrito, se inscreva no canal, tá? Toque no sininho acionando as notificações e nos ajude aí a disseminar o conhecimento da palavra de Deus, né? A tentativa nossa aqui é tirar as dúvidas, esclarecer, sempre à luz das escrituras sagradas. Muito bem, nós falamos no vídeo número 1, tentamos fazer um panorama, né, bíblico histórico do dízimo, né, a sua palavra original, Maser. Então fizemos um corrido ali rápido sobre o dízimo na história bíblica, né, até os dias ali de Malaquias, enfim. Depois nós abordamos algumas verdades e mentiras sobre o dízimo, falamos sobre algumas, está lá no vídeo número 1, e a última que nós falamos foi justamente sobre a obrigação de nós, como cristãos, darmos o dízimo, sermos dizimistas, né, como falamos. E eu falei que não havia obrigação nenhuma. Como é que nós hoje, e por que é que nós hoje fazemos? Fazemos por amor, fazemos por questão de um princípio, fazemos por questão de honra, de reconhecimento e gratidão. Então são esses 5 motivos que nos impulsionam a continuar contribuindo para com a obra do Senhor. Obviamente algumas igrejas não adotam, ou algumas pessoas não adotam dízimos e ofertas, né? Não sei como fazem, né? É uma questão de cada um. No caso da nossa igreja, a igreja que eu represento, nós contribuímos, que é a palavra que eu acho mais adequada no contexto neotestamentário para o ofertório, né, digamos assim, é a contribuição. Então nós contribuímos para com a obra do Senhor através de dízimos e ofertas. Essa é a nossa maneira de contribuir. E a questão da obrigatoriedade, obviamente, não há, porque na Nova Aliança nós não encontramos no contexto neotestamentário nenhuma norma. Lembra que eu falei para você no vídeo 1? Existem textos que são normativos e textos descritivos. Não há nenhuma norma que nos obrigue. Não há um mandamento que nos obrigue. Eles, os judeus, faziam isso por obrigação da lei. A lei os obrigava a fazer. Nós hoje fazemos de maneira voluntária. Esse é o dízimo, essa é a oferta, essa é a contribuição que nós praticamos de maneira voluntária. Não há nenhuma obrigação. Até porque, se você observar, no caso nosso, né, posso falar por nós aqui, em média, a igreja sede aqui que nós pastoreamos, em média, 40% das pessoas que compõem a igreja não são dizimistas. No entanto, não são deixadas de fora, no entanto, não são expostas num quadro ali de avisos, quem deu o dízimo, quem não deu, não deixam de participar das atividades da igreja, não deixam de participar dos espaços da igreja, dos eventos da igreja, de maneira nenhuma. Desfrutam de tudo que a igreja proporciona, inclusive sustentado e mantido pelos contribuintes fiéis. Então, ou seja, não há nenhum tipo de obrigação quanto a isso. Nós sempre falamos, né, inclusive de púlpito, que nós na Igreja Cristã Vida Nova não somos obrigados a nada. Aliás, para nós aqui o prazer e a gratidão estão acima de qualquer lei, de qualquer mandamento, de qualquer obrigação. Ok? Mas eu gostaria de dar continuidade a você falando sobre isso. Não há nenhuma obrigação, mas se você observar no contexto neotestamentário da igreja, existem algumas características quanto à contribuição. Como era então, já que não havia essa obrigação, porque de fato você não vai encontrar nenhuma norma, nenhum mandamento obrigando aos cristãos a serem dizimistas, não é? Não tem. Como também não há nenhum texto bíblico que nos impeça ou que nos proíba de praticarmos as nossas contribuições através de dízimos
e ofertas. Não há nenhuma restrição, nem proíbe, tampouco não obriga. Então é de maneira voluntária, como o próprio Paulo falou escrevendo aos Coríntios. Cada um contribua segundo propôs no seu coração. Mais umas características, por exemplo, 1 Coríntios capítulo 16, Paulo vai estar falando sobre contribuição e no contexto original nos dá a entender que Paulo está ensinando à igreja que cada um deveria contribuir proporcionalmente à sua renda, ou seja, era de maneira proporcional. Não há maneira mais justa e democrática de você contribuir para com a sua igreja, para com a sua comunidade, para que ela se mantenha, para que ela cresça, para que ela se expanda, enfim. Não há maneira mais democrática do que você praticar de maneira proporcional. É o que Paulo ensinou. Se alguma pessoa contribuiu com 100, se ela dá proporcionalmente, se ela usa a porcentagem, vamos supor que ela deu 100 porque ganhou 1.000. Alguém vai dar os mesmos 10% para contribuir com a obra. Os 10% dela foi 10. Por quê? Porque ela ganhou 100. Então isso fica equiparado. Não são questão de valores, são questões de princípios e questões de honra e questão de justiça, né? É a maneira justa, democrática de se contribuir com aquela obra que Deus colocou no nosso coração, que Deus colocou para a gente realizar, não é? Então era uma das características. A outra característica que nós observamos era que era de maneira voluntária. Cada um contribua segundo propôs o seu coração. Não é coisa da ordem, não é coisa do mandamento, é coisa do coração. Do meu coração eu sinto a direção para ser um contribuinte da obra do Senhor. E uma outra característica que nós podemos observar é que eles davam às vezes além das posses. Porque alguém diz, não, eu estou hoje na graça, eu contribuo segundo a graça, eu contribuo segundo a nova aliança. Eu não sou dizimista, porque dizimista é coisa da lei. Ok, será que você contribui segundo o padrão da nova aliança mesmo? Olhando para a igreja primitiva, por exemplo, eles davam tudo. Vendiam propriedades e traziam e colocavam nos pés dos apóstolos. Você realmente faz isso mesmo? Paulo disse, querido, cada um contribua segundo propôs o seu coração, ok? Então não há obrigação nenhuma, isso eu falo tranquilamente. Nós somos dizimistas, eu sou um dizimista desde minha conversão, faz mais de 20 anos. Não sou amaldiçoado por isso, porque ensinaram, eu falei no primeiro vídeo, né, uma das mentiras é que quem hoje é dizimista está debaixo de maldição. Isso é uma grande mentira. Estou debaixo da bênção do Senhor, faço com o meu coração aberto, com gratidão, honrando o altar do meu Deus. Então fique tranquilo quanto a isso, tá bom? E se você é um dizimista, um contribuinte fiel através de dízimos e ofertas, fique tranquilo. O importante é que você não faça como barganha, como obrigação ou por necessidade, querendo comprar também a bênção do Senhor. Não faça desse jeito e você está abençoado debaixo da bênção do Senhor. Mas eu queria correr com você aqui nesse vídeo, que eu gostaria que fosse o último, eu vou tentar correr, para falar sobre alguns tipos de dízimo que eles praticavam, que se você observar, na palavra do Senhor, vem falando no plural. Trazei todos os dízimos, né, que Deus falou através de Malaquias para o povo dele, para os judeus. Né? Dízimos é no plural. Por quê? Porque existiam pelo menos 3 tipos de dízimo, e não só um, tá? Para que você possa saber. O primeiro tipo que eles praticavam era o dízimo chamado Maaser Rishon. Maaser Rishon era o primeiro dízimo que eles recolhiam. Esse dízimo era destinado aos levitas, como eu expliquei no primeiro vídeo. Eles não tinham herança na terra, então o restante das tribos trabalhavam e recolhiam a 10ª parte de tudo aquilo que eles ganhavam, que colhiam, e levavam como dízimos aos levitas. Os levitas, por sua vez, recolhiam e dos dízimos tiravam os dízimos, que a Bíblia chama de dízimo dos dízimos, e era passado para os sacerdotes e o sumo sacerdote. A tribo de Levi não tinha herança, e ela prestava um serviço espiritual religioso às demais tribos. Por isso o termo pagar o dízimo, porque de fato era como se eles pagassem um serviço aos levitas. Os levitas, por sua vez, davam dízimos aos sacerdotes e ao sumo
sacerdote, ok? Você pode observar isso em Números capítulo 18, versículo 21 até o 26. O segundo tipo de dízimo que era praticado é o Maaser Sheni, que é o segundo dízimo. Esse é conhecido como dízimo cerimonial. É um dízimo cerimonial, onde as pessoas podiam comer desse dízimo. Veja que hoje é impraticável. Por quê? Porque só se podia comer desse dízimo quando eles estivessem em Jerusalém ou dentro dos arredores do templo ou do tabernáculo. Você pode observar isso em Deuteronômio capítulo 12, do versículo 11 ao 17, o versículo 18, o 5 e o 6 deste capítulo. Você vai observar o contexto em que este povo, eles poderiam comer desse dízimo separado, mas tinha que separar e podia comer em família, inclusive com os seus empregados, e até um levita que estivesse com eles tinha que participar desse dízimo com eles, porém dentro das dependências do templo ou do tabernáculo. Esse era o dízimo Maaser Sheni. E Deus abriu uma exceção para aqueles que estivessem longe. Se você não consegue chegar, porque já imaginou você separar a 10ª parte de toda a plantação, de toda a colheita dos animais, ficava sem logística para você levar ao lugar onde estava o tabernáculo, por exemplo. Ou se você tivesse em outra cidade, tivesse que ir a Jerusalém. Então aí Deus ordenava que as pessoas vendessem e chegando lá na cidade, pegasse o dinheiro. Então existia dinheiro nesse tempo, tá? Existia dinheiro nesse tempo. Porque alguns dizem que o dízimo era só de plantações e animais, porque não tinha dinheiro. Tinha dinheiro sim. Leia lá a palavra do Senhor. E eles, quando chegassem na cidade do templo, ou onde estivesse o tabernáculo, com aquele dinheiro, eles poderiam comprar o que desejasse a alma deles e em família, junto até com os empregados, comer desse dízimo. Esse é o segundo dízimo. Mas existia um terceiro, que é o dízimo chamado Maaser Ani. Maaser Ani, Deuteronômio 14, 28 ao 29. É conhecido também entre os judeus como dízimo dos pobres. Esse era o dízimo que era praticado, né, separado para os pobres, entre aspas, certo? Esse dízimo, queridos, eles praticavam, mas não isentavam os outros. Então você vê que eles não eram dizimistas apenas de 10%. Eles eram dizimistas de pelo menos 30%. Por quê? Porque um não isentava o outro. E a ordem é essa, se você observar na palavra de Deus. Eles separavam o Maaser Ani, o dízimo chamado dos pobres, e a ordem era essa, primeiro para o estrangeiro, para o órfão e para a viúva. Então é uma mentira dizer que o dízimo é só para órfão e viúva. O dízimo era para sustentação dos sacerdotes, do tabernáculo, do serviço do tabernáculo. Os dízimos eram para a própria família, fazer aquela cerimônia em honra ao Senhor, reconhecendo aquela 10ª parte como sustento da parte de Deus. E o terceiro dízimo, eles separavam um dízimo que era dentro de um ciclo sabático de 7 anos. Tinha um ciclo de 7 anos. Dentro desse ciclo sabático de 7 anos, a cada 3 anos, portanto, dentro de um ciclo de 7, 2 vezes, a cada 3 anos, eles separavam o Maaser Ani, que era para os estrangeiros, para os órfãos e para as viúvas. Nessa ordem, ok? Então não é só para viúva e para órfão. E na lei diz que se o estrangeiro tiver alguém do seu povo naquele lugar, aquele parente é responsável. Se a viúva tiver um filho ainda com vida, aquele filho é responsável por ela, não os dízimos. E se um órfão tiver algum irmão mais velho em vida, também o irmão mais velho é que é o responsável por aquela vida. Tá bom? Então não eram os dízimos. Esses são os 3 tipos de dízimo. Eu espero que você tenha compreendido, espero que você tenha entendido, espero que você tenha contribuído com o seu crescimento no conhecimento da palavra de Deus. Ok, queridos? Para hoje, nós não temos obrigação. Nós fazemos por amor, com alegria, com prazer, com reconhecimento, com gratidão ao nosso Deus, que é o nosso provedor.
Amém. Que Deus abençoe você. Se gostou, curta, compartilhe e se inscreva no canal. Forte abraço.